Boa noite a todos. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite a todos. Ótimo, estamos na escuta, então é sinal que estão nos ouvindo bem. É uma grande honra, né, recebê-los aqui, professor Gabriel. Então, para quem não me conhece, eu sou Renata, sou professora da UNC há 15 anos, atualmente no cargo de direção do campus de Mafra, e em conversa com o professor Gabriel, né, com a nossa equipe aqui, sentimos uma grande necessidade de extrapolar um pouquinho o sentido da pesquisa, né, desmistificando, né, o sentido da pesquisa, no sentido que ela só deva estar vinculada a estrito sensu, né, principalmente ao estrito sensu. O estrito sensu, ela tem uma demanda para pesquisa, nós sabemos disso, mas também nós temos a nossa demanda de em que a gente precisa aproveitar melhor, né, as características da pesquisa no ensino, da nossa pesquisa assistencial, para que a gente possa também inovar e melhorar o aprendizado de nossos alunos, né, e que eles saiam também da universidade com essa perspectiva da pesquisa, uma boa perspectiva da pesquisa, e não só aquele trauma tradicional que acho que todos nós professores sempre ouvimos dos nossos alunos em relação às iniciações científicas e ao TCC. Então, a intenção é que o professor Gabriel, né, que sempre com muita presteza nos atende, ele aceitou, né, o desafio de nos trazer esse tema. Não é um desafio, não é um tema fácil, mas ele vai nos auxiliar em relação a isso. Então, o professor Gabriel é o nosso pró-reitor de pesquisa e extensão, né? Eu creio que dispensa apresentações, né? Agradeço, professor, por ter aceito o convite. E já passo de imediato, então, a palavra ao professor Gabriel, para que a gente possa otimizar o tempo. Perfeito. Então, muito boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço já a presença, fui olhando aqui quem está conosco, temos muitos professores, temos alunos, temos mestrandos, temos doutorandos, temos diretores de campus, temos coordenadores de curso, tem o pessoal do mestrado, tem o pessoal do doutorado. Estou bem feliz, né, e contente aí que temos uma adesão bem grande, né? A professora Renata soltou o desafio, né, pela capacitação pelo campus de Mafra. Fiquei bem feliz por ter instigado esse tema, né, para a gente conseguir discutir um pouquinho mais, algo que a literatura também não é tão fácil, né, de encontrar, mas que eu tentei trazer o mais prático possível para essa noite de hoje, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento em conjunto, né? Desde já deixo o chat, então fica as mensagens, dúvidas ou qualquer questionamento que vá surgindo ao longo, podem ir colocando no chat, sempre que possível eu vou estar olhando e colocando também para ir respondendo a vocês, para a gente interagir da melhor forma possível. Então, muito obrigado, vou pedir aqui a licença de vocês para compartilhar minha tela. Fiz uma apresentação para nos guiar e depois vou estar passando para vocês também esse material, né, e espero que possa ser útil aí na prática de todos vocês. Só vou ampliar aqui. Acredito que todos estão vendo minha tela, né? Acho que fica ok. Então, perfeito. Pessoal, o tema, como foi falado, né, é pesquisa no ensino, é a gente trabalhar um pouquinho da pesquisa em sala de aula, né, esse desafio dado pela professora Renata, né, e que foi bem acolhido aí por toda a nossa comunidade acadêmica. Então, espero compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, às vezes um pouquinho negligenciado por nós, docentes, né, que a gente acaba deixando para as últimas fases do curso, como obrigação lá no TCC ou no estágio, que a gente sabe que pode e deve sim ser desenvolvido ao longo de toda a trajetória acadêmica dos nossos alunos. Então, eu coloco essa imagem de início para a gente pensar um pouquinho o que a gente entende, né, como pesquisa, e para a gente também liberar um pouquinho dos nossos paradigmas, principalmente daqueles conceitos que a gente tem pré-determinados na nossa cabeça.
né, a gente parte do princípio, e muitas vezes eu quero que vocês pensem enquanto cada um dos cursos, né, o que vocês conseguem executar, o que nossos alunos conseguem executar de pesquisa propriamente dita nos cursos hoje em dia que vocês ministram aulas. Então, que a gente pense um pouquinho, né, onde acontece a pesquisa no nosso curso, né, se eu entendo a pesquisa somente como o TCC ou lá na fase de estágio, se dentro do meu curso eu consigo executar alguma coisa antes, se eu tenho, né, dentro de mim que a pesquisa ela é difícil, se daqui a pouco eu tenho dificuldades em entender, eu como docente tenho alguns preconceitos, então eu coloco essa pergunta, essa imagem, para que a gente pense um pouquinho sobre isso, né, que a gente pare, né, para rever os conceitos de pesquisa, e a partir de agora, né, com essa figura, eu gostaria que todo mundo se libertasse desses paradigmas e que a gente se permitisse entrar num outro olhar, que é a pesquisa, né, que é a pesquisa na prática de sala de aula, que é a pesquisa do cotidiano, tá? Que ela vai acontecer não só lá no TCC, mas que ela pode acontecer antes disso, na primeira, na segunda fase do curso, nas disciplinas que vocês trabalham. Então, eu trago essa frase para começo, que é uma frase do Pedro Demo, tá, que está ali no slide, que fala um pouquinho sobre o que eu já vivenciei, sobre o que talvez muitos de vocês, docentes, diretores, enfim, os professores talvez já falaram ou já ouviram, que é as questões, muitas vezes, dos medos, né, das características, né, da gente pensar que a pesquisa precisa de muita infraestrutura, às vezes que para fazer pesquisa eu preciso de muito tempo, que às vezes eu não tenho formação suficiente para fazer pesquisa, e eu trago isso para a gente pensar e para realmente quebrar um pouquinho disso, dizendo que não é isso. A pesquisa que nós vamos estar falando hoje de noite, né, nesse período, é uma pesquisa extremamente prática, é uma pesquisa que vai acontecer em sala de aula, ou seja, todos os docentes que estão em aula, que conseguem dominar uma turma, que conseguem executar exercícios com os alunos, conseguem sim, de uma forma planejada, fazer uma pesquisa acontecer dentro da sala de aula. Tá? Então, esquecendo um pouquinho desses preconceitos, dessas ideias, né, de que a gente precisa de algumas características para executar uma pesquisa. Então, existem N tipos de pesquisa, e a pesquisa que a gente vai falar hoje é a pesquisa em sala de aula. Cabe para todos que estão aqui. Aí eu vi que tem alguns alunos, tá? E para os alunos aí eu gostaria até de instigar e falar um pouquinho para eles da importância, né, também de vocês, acadêmicos, entenderem, né, o diferencial que um aluno que faz pesquisa, de um professor que instiga pesquisa em sala, e o diferencial desse aluno, né, lá na prática. Então, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, de que todo mundo pode fazer, mas que a gente vai ter os destaques, a gente vai ter alguns alunos que vão se identificar mais com isso e que vão ter um destaque também na pesquisa. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, mas para vocês, alunos, né, entendam e acompanhem conosco para ver os diferenciais que isso pode fazer na vida de vocês. Então, pessoal, a pesquisa no ensino, né, de forma geral, né, mais conceituando ela, é a pesquisa que vai ser executada dentro, né, da rotina de sala de aula, é a pesquisa que foge um pouquinho daquela preocupação inicial só da publicação de artigo científico, mas que vem com um grande foco de produzir conhecimento. Então, nós temos que pensar, sobretudo, quando a gente fala em pesquisa no ensino, é que nós queremos que o nosso aluno, né, ele não venha apenas fazer um trabalho acadêmico. Então, pesquisa no ensino não é trabalho acadêmico, aquele que muitas vezes a gente está acostumado, né, pede para um aluno, para os alunos da turma, fazer um determinado trabalho acadêmico, manda um tema que está relacionado à matéria, né, a disciplina de vocês, um pedacinho da ementa, né, qual a parte, qual a importância da fisioterapia numa determinada área. Isso é um trabalho, né, realizado a trabalho acadêmico, ele vai pesquisar, ele vai utilizar as mídias, né, e os meios de comunicação, livro, e ele vai conseguir transcrever um resultado. Então, isso é o trabalho acadêmico normal, que é executado já naturalmente nas disciplinas, acredito que de todos vocês. O que a gente está falando aqui é mais do que isso, é mais do que uma pesquisa no Google, né? Então, nós estamos falando de um procedimento, e é isso que nós vamos tratar, né, durante essa horinha agora da noite. Então,
vamos fazer, de fato, o aluno ser mais ativo, tá? Numa pesquisa, nós precisamos que as respostas não sejam simples, não sejam só sim ou não, mas sim nós tenhamos uma relação mais ativa do nosso aluno, né? Trocando um pouquinho a nossa posição, deixando o aluno mais protagonista e, principalmente, né, crítico, reflexivo, tá? Que é esse o grande objetivo que a gente vai falar. Então, eu trouxe aqui para a gente entender, né, alguma parte também mais conceitual, que a gente entende já na universidade como pesquisa, a atividade que vai fazer a reflexão crítica, a reflexão, a produção do conhecimento, enfim, que vai promover de uma forma ou de outra, né, esse desenvolvimento do ser humano nesses quesitos principalmente. E aí eu coloquei aqui em azul, na caixa, uma DCN de um curso, né? Coloquei do curso de medicina, mas poderia ser de qualquer outro curso. Né? Os coordenadores que estão aí conosco e os professores que conhecem a DCN do seu curso, que são as diretrizes curriculares nacionais, que é o que norteia, né, a nossa parte pedagógica dos cursos de graduação no Brasil. Sempre tem, né, nesses textos, o perfil do egresso, o perfil da formação, enfim, do graduado. E na grande maioria, se não em todos, a gente vai ter um perfil que é muito esperado por os nossos acadêmicos, que é que ele seja crítico e que ele seja reflexivo. E nada melhor do que para executar e para conseguir esse resultado, a questão da pesquisa. Então, por isso, né, eu venho aqui a iniciar e fazer esse movimento para justamente, né, mostrar que a pesquisa desenvolve várias habilidades, dentre elas, né, a parte crítica e a parte reflexiva, que é obrigatório via DCN, e que a gente não pode esperar que o aluno desenvolva somente com o trabalho de conclusão de curso, no final do curso, e de uma forma, muitas vezes, traumática, e lembrando que muitos cursos já nem têm mais trabalho de conclusão de curso. Então, para a gente falar sobre esse tema, é importante a gente lembrar que a pesquisa em sala de aula, pessoal, ela tem que ser planejada. Tá? Quando eu falo isso, eu preciso dizer para vocês que não serve, né, não tem como hoje eu pensar, Gabriel, então nós estamos na metade do semestre, eu vou decidir fazer pesquisa e já que você falou sobre isso, amanhã eu vou lançar um desafio, fazer uma pesquisa com eles em um dia, né, numa noite de sala de aula. Não, você não vai fazer pesquisa em uma noite. Você pode fazer um trabalhinho, mas você não vai fazer, de fato, uma pesquisa. Então, eu começo instigando e lembrando que isso precisa de planejamento, né? Essa capacitação vem nesse momento para que o professor consiga se organizar. Vocês vão ver que tem algumas demandas que o professor precisa estar, né, organizado, precisa estar bem resolvido internamente para que ele consiga, de fato, ter sucesso na sua ação. Tá? Então, para fazer pesquisa, nós precisamos, num primeiro momento, pensar e incluir isso no nosso planejamento, no nosso plano de ensino. Tá? Então, nós vamos colocar lá, dentro do nosso plano de ensino, que uma das técnicas, uma das abordagens que nós vamos usar, né, dentre prova, dentre aulas, dentre o material expositivo, enfim, vai ser realizar uma pesquisa num determinado assunto, num determinado tema, e como eu vou avaliar isso? Então, assim como qualquer outra abordagem, nós vamos ter que incluir isso no plano de ensino, nós vamos ter que nos programar para executar uma pesquisa que tenha início, meio e fim. Tá? Que não seja apenas, né, um mero documento em que eu procure qualquer informação e que isso eu caracterizo como pesquisa. Não, é bem mais que isso, pessoal. Então, o que é importante, né, a gente entender, o que é, sem dúvida, essencial para que a gente faça a pesquisa acontecer? Metodologia, né? Nós precisamos ter algumas coisas bem demarcadas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é ter uma sistemática, ter um questionamento sistemático, utilizar um método e argumentar sobre isso. Ou seja, né, eu preciso ter essa organização, essa criticidade, para que eu consiga, de fato, reproduzir aqueles dados, analisar aqueles dados, ou seja, ter, né, um contexto bem resolvido por trás.
Por que eu falo isso? Porque é isso que diferencia a pesquisa de um trabalho acadêmico normal que nós executamos na sala de aula com os nossos alunos. Em segundo ponto, nós temos que desconstruir, né? Muitas vezes a pesquisa vai vir para fazer questionamentos que desconstroem o que a gente está acostumado a ter como uma realidade ou como uma máxima numa determinada área. Então, a gente precisa nos permitir para isso, né? Deixar isso, de fato, acontecer. E por último, e não menos importante, é falar que, sim, a pesquisa é acessível a todos, sim, a pesquisa pode ser feita em todas as áreas do conhecimento, todos vocês que estão aqui podem fazer pesquisa em sala de aula, mas nós temos que respeitar as especificidades, né? Nós temos que ver a característica da disciplina que vocês trabalham, o perfil do aluno que vocês têm, né? Então, nós temos que analisar isso, e por isso que, infelizmente, eu venho dizer que não tem uma receita de bolo para fazer pesquisa, eu não posso trazer aqui um simples modelinho, apresentar para vocês e dizer que está tudo pronto. Não tem. Mas o que eu posso fazer e que eu desejo hoje é instigar algumas ideias, alguns procedimentos que vocês adaptem à realidade e ao conhecimento técnico que vocês têm nas disciplinas que vocês ministram. Então, acho que esse é o grande objetivo. Mas, acima de tudo, é deixar claro que, sim, dá para fazer em qualquer disciplina. E esse é o grande desafio que eu deixo aí para todos vocês. Não tem disciplina que não dê para fazer pesquisa, pessoal. É só nós organizar que a gente consegue, né, nos organizar, né, que a gente consegue fazer a pesquisa acontecer. Então, basicamente, né, e existem autores que falam, em torno de 80% de uma pesquisa em sala de aula é a atitude do professor. 80%, né, do êxito dessa prática vai depender do professor. Por que eu estou falando isso? E eu acho que tem que ficar claro isso desde o início, gente. Eu estou falando que essa pesquisa pode ser executada na segunda fase do curso, na terceira fase do curso. O aluno não tem embasamento ainda para pensar a metodologia sozinho, para tentar pensar um problema sozinho. A gente sabe da dificuldade dos alunos que estão chegando, né? Para que eu consiga chegar numa atitude vinda direto do aluno. Então, o que eu preciso fazer enquanto docente, né? Qual é o meu compromisso, qual é a minha atitude para que isso possa funcionar de fato na prática. Então, é esse, né, o grande desafio que a gente tem, e é isso que a gente vai falar agora. Diversos autores, né, tem diversas teorias sobre isso, mas eu acho que as que mais se enquadram são essas três grandes etapas que os autores comentam. Que é, o professor precisa estar engajado e ter atitude nesses três pontos, que é o que a gente chama, primeiro, de questionamento e problema, segundo, a fase de argumentos, de argumentação, e terceiro, a fase de comunicação dos resultados. Então, essas são as três etapas que está sob a responsabilidade do docente, e que muitas vezes nós, como professores, pensamos em passar essa etapa para o aluno, para que ele pense, mas que a gente sabe que, de fato, né, e conforme muitos estudos mostram, não vai funcionar dependendo da etapa e dependendo da maturidade dos alunos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar isso para o aluno, para que a gente consiga ter êxito na ação. Senão vai acabar frustrando o professor, que vai dizer, não funciona, os alunos não conseguem seguir o que eu comentei, o que eu pedi para eles. Tá? Então, nós vamos verificar que a atitude do professor, tá? E aí a gente tem que se comprometer, por isso que eu digo, tem que estar no plano, eu tenho que ter esse compromisso. Eu quero fazer pesquisa na minha sala de aula. Então, eu vou colocar isso como uma meta para mim e eu vou estar correndo atrás. E aí eu vou me organizar e fazer atitude, né? E são essas que a gente vai falar agora. Então, a primeira atitude que nós temos que ter, a primeira organização que nós temos que ter enquanto docentes para preparar essa pesquisa em sala de aula é delimitar o problema. Então, aí vocês vão dizer, professor Gabriel, mas não seria o aluno que teria que enxergar isso? Talvez sim, mas
na maturidade que a gente tem, no perfil de acadêmicos que nós temos e nas realidades que a gente visualiza, é muito mais prático e é muito mais assertivo o professor estar apresentando o problema da pesquisa para o aluno e esse aluno executar o restante. Então, delimitação do problema é aquilo que a gente está acostumado, quem faz pesquisa, todos de alguma forma ou de outra já fizeram em algum momento da vida, né? É delimitar o problema, é realmente procurar, né, um problema, um questionamento em que eu estou vinculando a minha disciplina a alguma questão, né? Então, muito importante é que o professor, sim, deve ele, né, no seu planejamento de aula, fazer a pergunta que ele quer que a pesquisa seja desenvolvida. Pode ser uma pergunta para toda a turma, pode ser uma pergunta por grupo, pode ser, né, várias perguntas para toda a turma. Então, mas tem que ficar claro qual é o problema de pesquisa que eu quero resolver. E esse problema de pesquisa tem que estar vinculado de maneira clara com a sua disciplina. Então, se a minha disciplina trata de determinada parte da bioquímica, eu preciso que a pergunta seja clara. Por que eu estou perguntando isso na minha disciplina de bioquímica? Ou seja, o aluno tem que conseguir enxergar o porquê que aquela pergunta, por que aquele problema é vinculado à minha disciplina. Senão a gente já perde, né, a interação do aluno com a pesquisa de cara nesse primeiro ponto. Então, professores, precisamos nos organizar com os problemas de pesquisa, a gente vai falar sobre uns exemplos daqui a pouquinho, mas o mais importante é que a gente tenha em mente que quem delimita o tema, quem delimita o problema é o professor. Segundo ponto, dentro ainda da problemática, né, e às vezes muito defendido por alguns pensadores da área, que a metodologia seja também definida pelo professor, mas discutida com os alunos. O que é isso? Isso eu quero dizer que se eu desenvolvi um problema, se eu coloquei um problema, uma questão problema para o meu aluno, eu preciso, enquanto professor, apresentar qual a forma de coletar dados, de buscar aquela determinada análise que vai vir depois. Então, eu apresento isso para o meu aluno. Afinal de contas, não é o TCC dele, não é um relatório de estágio, pessoal. É uma pesquisa dentro de uma disciplina normal da grade. Então, eu apresento o problema e eu já apresento a metodologia enquanto professor, e aí que nós começamos a instigar os nossos acadêmicos a, de fato, entender pesquisa. Quando eu apresento um questionário, por exemplo, né, coloco um questionário para eles e pergunto, com essa resposta, você acha que você vai resolver o nosso problema? Com essa determinada pergunta, você acha que você vai para algum lugar? Vamos trocar isso por aquilo, mas juntos, porque o aluno ainda não está preparado para fazer pesquisa sozinho. O aluno ainda precisa desse suporte, dessa metodologia perpassada pelo professor. Tá? Então, esses dois pontos fazem a diferença na hora de nós fazermos pesquisa em sala de aula. O problema e a metodologia precisam estar bem claros para os professores, que eles que têm que apresentar aos seus alunos. E aí vem a segunda parte, a segunda grande etapa de uma pesquisa em sala de aula. A segunda grande etapa de uma pesquisa em sala de aula é a fase que a gente chama de argumentação, da formação dos argumentos, né? Então, que nós vamos apresentar os estudos, o que está sendo analisado, o que naquela área que eu estou querendo falar em questão tem, né? O que os assuntos relacionados, os estudos relacionados falam sobre aquilo. Aí você vai dizer, Gabriel, mas eu também tenho que achar isso? Não, não necessariamente. Você pode pedir para o aluno pesquisar. Mas o que eu preciso entender enquanto professor? Que essa pesquisa, ela não vai acontecer em uma noite. Eu vou programá-la ao longo de um semestre, ao longo de meio semestre, para acontecer. Eu vou dar o desafio, o problema no início da disciplina, e eu vou trabalhando esses determinados assuntos
esses determinados estudos que falam sobre isso ao longo da disciplina para criar o quê? Argumentação, criar conhecimento, né? Que o aluno comece a contextualizar aquele determinado assunto, a entender para poder depois discutir. E o que a gente faz às vezes errado? Às vezes a gente pede para o aluno discutir e ele leu, né, um pedacinho do livro e a gente acha que ele vai conseguir discutir alguma coisa. Não, ele precisa ler várias coisas com pensamentos diferentes, com metodologias diferentes, para que ele consiga ter argumentação, criar essa argumentação, criar comparativos. Tá? Então, é super importante que na segunda etapa o professor instigue em sala de aula estudos relacionados ao tema da pesquisa. Tá? Isso vai abrir o horizonte do aluno, vai fazer com que ele entenda, fale nomes de autores, vai entender objetivos, vai falar sobre metodologias diferentes, e para ele vai ficando mais claro aquilo. Como eu falei, não dá para nós pegarmos e decidirmos fazer uma pesquisa do dia para a noite na minha disciplina. Por quê? Porque eu não vou ter esse tempo para trabalhar esses estudos relacionados, a fazer esse vínculo com outra determinada parte da disciplina, que é a atitude do professor. Tá? Então, a gente precisa criar essa etapa, né, que é uma etapa de aprendizado, que é a fase de argumentação. E, por último, a terceira etapa, né, é a terceira etapa final, obviamente mais tranquila, que a gente está mais acostumado, que é a fase da comunicação, mas que a gente não pode esquecer que tem que acontecer numa pesquisa. O que é a fase da comunicação, né, pessoal? É a fase em que eu vou, de fato, pegar os dados que os alunos fizeram, que eles argumentaram, que a gente discutiu, e fazer eles apresentarem. E essa comunicação precisa acontecer de duas formas. Uma forma interna, ou seja, entre o meu grupo, entre os alunos, entre os colegas, né? Ou seja, eles produziram conhecimento, eles estão discutindo alguma coisa. Se eles estão discutindo alguma coisa, a gente precisa compartilhar. E aí, nesse compartilhar, né, a gente precisa que a apresentação primeiro aconteça dentro de casa, né, dentro da própria sala de aula, com os colegas, entre os colegas, e num segundo momento, que a gente aprenda, né, e trabalhe mais isso, que é externalizar, né? Às vezes a gente faz muita coisa em sala de aula e deixa assim, né? Deixa morrer muitas vezes o conteúdo na própria sala. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é transmitir esses resultados para fora do grupo, né? Que a gente consiga, de fato, mostrar os resultados para a comunidade, e eu já vou falar, né, algumas formas que a gente tem de levar para essa última etapa de comunicação. Daí algumas pessoas me perguntam, Gabriel, mas dá, né? Qual é o nível da pesquisa que a gente vai, de fato, conseguir fazer em uma disciplina, um semestre? O aluno tem tanta coisa para fazer, será que dá? Pessoal, nós temos muitos casos dentro da universidade e fora da universidade de pesquisas de qualidade que são produzidas, sim, dentro da disciplina. Não só no TCC, não só no relatório de estágio ou qualquer outra etapa. Tá? Então, o que a gente precisa, enquanto docente, observar? Né? Nós temos que ter esse feeling para perceber o que eu produzi, né, nessa etapa de comunicação externa. Ou seja, aquele documento que os alunos fizeram, às vezes em grupo ou às vezes no coletivo, ele tem condições de ser apresentado? Sim. Ele tem uma qualidade? Sim. E aí a gente pode categorizar isso. Eu diria que, num primeiro momento, a primeira ideia é expor a comunidade, é devolver, né, se você fez uma coleta de dados num determinado momento, num determinado local, a primeira coisa que a gente tem que fazer é devolver para aquela comunidade. Então, levar a devolutiva, na forma de extensão, para o local onde você coletou dados, por exemplo. Eu fiz uma coleta de dados no fórum aqui de Concórdia, né? Eu fui para uma clínica e eu fiz lá em Mafra, numa clínica. Onde é o primeiro lugar que eu vou expor os resultados? Para quem me deu esses dados, para quem forneceu as informações. Então, esse é o primeiro ponto, e esse ponto sempre dá. Né? O professor, qualificando o mínimo possível e ajustando a pesquisa com os próprios acadêmicos e com aquele debate que a gente faz, dá para apresentar a devolutiva. Num segundo momento,
aquele trabalho que fica melhor, que tem uma escrita melhor, que tem uma facilidade, que você consegue qualificar mais, a gente pode levar para um evento científico, gente. E é aí que entra o CIPEX, a GINC, né, e todos os outros eventos científicos que acontecem, né, no país afora. Então, é nesse também que a gente pode pegar pequenos trabalhos um pouquinho mais qualificados, que conseguiram dados diferenciados, ou até mesmo comprovações que são importantes para a área, e levar eles para eventos científicos. Tá? Nós estamos falando de resumo, gente, de trabalhos simples, e que vão, muitas vezes, fazer diferença aí nos eventos a nível nacional também. Tem um próximo desafio, que é o trabalho está melhor, ou eu consegui fazer pequenas análises, mas com diversos grupos de alunos, eu posso daqui a pouco fazer um compilado. Né? Eu posso publicar um livro, posso fazer um caderno, compilando práticas pedagógicas diferentes, compilando determinada situação ao longo dos anos. Tá? É uma forma, a editora da universidade está aí aberta para isso, temos diversos casos de professores que pedem para fazer trabalhos, né, ou seja, compilados de dados de seus acadêmicos também. E a quarta forma é quando nós conseguimos, de fato, em uma pesquisa de sala de aula, que fique claro, ter uma qualidade maior do estudo, conseguir alguns dados que, de fato, sejam relevantes e escrever um artigo científico para uma revista. Não é o foco principal, como eu falei, mas é uma forma em que, dependendo do nível, né, dependendo do que a gente consegue evoluir na disciplina, e aí eu diria mais, dependendo do quanto eu, enquanto docente, estou preparado com aquela atitude profissional para instigar os alunos, eu consigo sim publicar em uma revista científica trabalhos produzidos em sala de aula, pessoal. Se eu acertar a problemática e os alunos colaborarem conosco, a gente consegue publicar artigo em revista, sim. Tá? A gente faz isso em mestrado, a gente faz isso em doutorado e dá para fazer isso em graduação também. Então, fica aí o ponto, né, que a comunicação externa é necessária. Em qual nível você vai encaixar, né, o trabalho do seu aluno, depende de cada um, depende, né, da evolução da turma, do perfil, enfim. Eu não questiono, mas a gente tem que fazer. Uma dessas 4 que estão na tela, a gente vai executar. E aí cabe ao professor conseguir encaixar isso com o seu feeling, com o seu conhecimento da área. Trago aqui alguns exemplos, né? Como eu falei, não tem receita de bolo, não tem verdade, né? O Gabriel vai dizer isso vai valer só para mim, ou não vale para o direito, ou não tem isso. Tá? Como eu falei, vale para todos os cursos. Né? Talvez é mais fácil eu citar exemplo da área biológica, que a pesquisa acontece mais naturalmente. Mas, no direito ou nas ciências sociais, enfim, vai acontecer e dá para fazer em todas as etapas do curso. Em disciplinas, e a gente já teve vivências, em disciplinas que muitas vezes você diz, meu Deus, será que tem como? Uma disciplina tão exata? Sim, tem como. Tá? Então, a gente tem sempre dúvidas, e é por meio dessas dúvidas que nós vamos procurar executar a pesquisa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente conversar, né? E, claro, depois nós vamos abrir para perguntas e conversar um pouquinho mais pelo chat também, que eu acho que é importante. Mas, primeira coisa, né, e primeiro exemplo que eu trago, que é uma forma super simples de fazer pesquisa, é demonstrar verdades ou não. Né? Dentro da área, da máxima de cada curso, de cada disciplina que vocês trabalhem como professores, a gente tem verdades que são ditas pela literatura, ou a gente tem algumas questões que são, né, corriqueiras, comuns, e práticas que a gente fala, muitas vezes, e de fato não sabe se aquilo acontece, se aquilo é real, se aquilo não é. Então, o primeiro ponto e o primeiro desafio que eu deixo é fazer pesquisa nesse sentido. Né? Naquelas verdades que muitas vezes a literatura nos traz, muitas delas de forma global. Né? Então, na área do direito, a maioria dos fóruns brasileiros possui mais processos na área criminal. Isso é verdade? Para o meu contexto, para a Mafra, para a minha realidade local,
a gente consegue saber se é isso mesmo? Os dados estão aí. Eu posso ir no fórum, pedir as informações numéricas, né, quantitativas, e fazer análise disso. E verificar se isso é verdade, se não é, argumentar por que em Mafra é igual ou não. E é isso que a gente pode fazer. Utilizar os dados, né, a nosso favor e verificar principalmente verdades ou não. E eu falo, acho que a parte mais fácil, eu gosto bastante de fazer esse trabalho nesse sentido, é regionalizar a realidade, gente. Nós temos realidades muito complexas e um pouco distantes da nossa, né? Então, vamos verificar se de fato na nossa região são trabalhos simples, pessoal. Então, verifiquem isso nos cursos de vocês, na realidade local, e depois, com o entendimento, com a prática do docente, vai evoluindo. Quem sabe agora a gente faz uma pesquisa que compare a nossa cidade com o Brasil, ou a gente faça algo diferente. Então, um ponto para começar, uma dica que eu dou, um exemplo, é verificar essas verdades da área de cada um de vocês, das práticas, do que acontece, e regionalizar essa realidade. Verificar se isso acontece, e isso facilita para o aluno. Ele volta para a comunidade, ele entende no mais perto, naquilo que é palpável perto dele. Então, é um exemplo, né, mas é um exemplo que pode ser executado e espero que seja a primeira aí de muitas técnicas que vocês podem utilizar em sala de aula. O segundo é utilizar os dados, né, os dados internos, os dados que nós temos livres, pessoal. Que dados são esses, Gabriel? Pessoal, nós temos núcleo de práticas jurídicas, nós temos as clínicas, nós temos diversos grupos de atendimento dentro da universidade, os dados estão lá. A gente sabe, de fato, quais são os atendimentos que a gente dá, qual é o perfil de quem nos procura, qual é a característica, qual é... Então, muitas são as perguntas, os problemas que a gente pode ter aí. E aí, nós podemos utilizar os dados internos. Estão aí e não são só para ser utilizados no TCC, gente. O TCC tem que ser mais que isso. Então, vamos utilizar isso em sala de aula. E dados livres são aqueles dados que a gente encontra em plataformas, né? Plataformas do Brasil, seja o DataSUS, que é dado livre, aberto, né, à comunidade. E aí lá eu posso fazer questionamentos, né? Verificar como é que está a questão agora da Covid, né? Então, vamos verificar alguns pontos com dados que estão abertos. O que a gente tem que fazer, gente? Acertar a pergunta. Qual é o problema? Eu não posso colocar um problema que tenha a resposta pronta no Google. Se eu digitar a pergunta, ele vem a resposta. É isso que a gente tem que cuidar e é isso que faz a pesquisa muitas vezes diminuir o interesse do nosso aluno, porque ele acha as respostas muito fáceis. Então, a gente precisa desafiar eles, que só eles buscando os dados, só eles fazendo aquela determinada análise, que eles vão ter a resposta. Então, os dados livres, né, seja a base de dados que eu comentei da DataSUS, seja a B3. Então, temos muitas plataformas, né, Brasil afora, que deixam dados abertos, dados de transparência, dados públicos. Então, isso tudo está aí e a gente pode utilizar de uma forma ou de outra. Tá? Então, fica aí uma dica, né, em trabalhar com esses dados, verifiquem na área de vocês quais são os dados abertos, criem um problema, apresentem a metodologia de onde os alunos puxam os dados e provoquem eles. E o terceiro exemplo que eu trago é a questão de subdividir, temas, ou então trabalhar em conjunto. Então, não existe uma regra, né, necessariamente, se eu vou fazer a pesquisa, uma pesquisa por grupo, eu vou fazer uma pesquisa na sala inteira. Não existe padrão, pessoal. Existem, né, algumas vivências que a gente tem. Num primeiro momento, e dependendo do domínio de sala de aula e os professores que vão iniciar as pesquisas em sala e que talvez nunca executaram, o que dá para fazer é trabalhar com um único problema em toda a turma. Tá? Então, a gente pode trabalhar com um único problema em toda a turma e a metodologia, seja uma coleta de dados, seja um questionário, ser executada por todos os alunos. Ou seja, todos eles executam a mesma coisa. Facilita para o professor, para o domínio de sala de aula, e aí, com o passar do tempo, vocês podem ir dividindo, né? Vamos pegar um exemplo da biologia, eu vou analisar o comportamento dos animais.
né? Se eu vou analisar o comportamento dos animais, eu posso subdividir em grupos. Comportamento de um determinado animal para um grupo, do outro animal para outro. E aí a gente vai depois evoluindo nesse sentido. Tá? Então, isso vai depender da característica da disciplina, da característica do problema e principalmente, né, do domínio de sala de aula do professor. Tá? Então, esses são alguns exemplos, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Em relação a um ponto que eu acho bem importante a gente citar, em relação às ferramentas, pessoal. Hoje, né, a pesquisa pode ser executada de diversas formas, né, ainda sobre questionários impressos, você ir lá coletar dados porta a porta, por telefone ligar para as pessoas, mas a gente tem as ferramentas tecnológicas, né, ferramentas colaborativas, que facilitam muito esse trabalho. Então, eu preciso, né, a gente, enquanto NC, a gente já fez diversos treinamentos, mas a gente precisa que os professores, né, instiguem aos alunos a utilizarem. Porque uma das coisas que a gente tem de problemas quando a gente faz trabalhos em grupo, e a gente sabe disso, é que a primeira coisa que os alunos fazem é dividir um pedacinho para cada um. Em resumo, cada um sabe um pouquinho, mas o todo e o conjunto eles não entenderam. Então, o uso de ferramentas colaborativas ajuda bastante em relação a isso, a evitar esse tipo de repique, né, de fazer com que os alunos façam metade da metade da metade de um trabalho. Então, instigar Google Documentos como exemplo, né, para ser colaborativo, para que eles escrevam as suas análises, as suas argumentações em conjunto, né, e cobrar isso deles. Google Formulários como forma de aplicação, né, de perguntas e questionários, formação de documentos. Tá? O Google Drive como uma prática do docente para colocar artigos, para instigar durante a disciplina, né, busca de documentos e que os alunos coloquem esses documentos em um drive compartilhado entre o grupo. Questionários outros, né, survey online, e, enfim, outros questionários que são abertos online, free, aí que estão, né, à nossa disposição. O próprio manual de metodologia da universidade, porque é outra coisa que vai vir, nós estamos falando de alunos de diversas fases, que não têm tanto conhecimento com a metodologia propriamente que a gente vai usar, mas o que interessa a gente na pesquisa de sala de aula é o ponto. O aluno vai aprender a coletar dados e o aluno vai aprender a argumentar e discutir sobre os dados. Esses são os pontos que nós precisamos deixar claro para eles. Talvez não vale a pena pegar tão firme na metodologia, né? Talvez, se eu já estou numa disciplina mais à frente, como eu falei para vocês, eu posso pegar um pouquinho mais duro na metodologia, porque é um aluno mais avançado, e aí encaminhar para uma revista científica. Mas aquele que é menos, né, eu não desmereço e eu apresento ele junto à comunidade. Ele não tinha tanto rigor na escrita, tanto rigor científico, mas ele tinha uma metodologia e eu posso devolver esses dados à comunidade. Então, as ferramentas são importantes e estão aí para nos auxiliar. Em relação aos resultados, ao que a gente obtém, eu acho super importante falar, gente, e eu acho que quem faz isso, e depois quero ouvir um pouquinho também de vocês, quem já faz isso, ou quem vai começar a fazer, fica muito nítido numa turma, né, quando a gente desafia eles a fazer pesquisa, em que a gente vai ter alunos dentro de uma multidão, né, dentro de um grupo de 40, de 15, de 20 alunos, que vai se identificar mais, que vai ter uma ligação, que vai, de fato, se dedicar mais. E é esse aluno que nós vamos instigar a continuar na pesquisa. É esse aluno que eu vou vincular com o grupo de pesquisa e que eu vou continuar fora da sala de aula. Então, que fique claro, todos os alunos da minha turma vão executar a prática de pesquisa para a disciplina. Mas alguns destaques, alguém, né, que tenha uma afinidade maior, é o que eu vou seguir, né, a viagem e apresentar as bolsas e, quem sabe, até fazer um PIVIC, que é aquele projeto voluntário, para algum aluno que tenha se destacado nessa etapa, né, entre o aluno e a turma. Tá? Então, bem importante, gente, que se a gente fizesse, né, todos nós professores fizéssemos
quase todas as disciplinas, na maioria das disciplinas isso, nós iríamos encontrar quem são esses destaques, quem são esses alunos que, de fato, vão fazer a pesquisa externa, né? Pesquisa e iniciação científica que ocorre não dentro da sala de aula, mas sim no horário do contraturno, no horário extra do acadêmico. Então, para ficar claro, o que eu quis dizer é que todos os alunos da minha turma vão fazer a pesquisa, mas alguns vão se destacar e a gente vai seguir viagem com eles. Então, para a gente concluir esse contexto todo, eu coloquei alguns pontos, né, que eu entendo, né, e vocês vão me corrigindo e vão comentando, que permitem o funcionamento dessa prática, né, desse contexto de fazer pesquisa em sala de aula. O primeiro ponto, né, que eu comentei, é a questão do problema. Então, o professor tem que ter domínio do problema que ele vai promover como pesquisa. Então, o professor define e tem que estar claro, tem que ter engajamento com a disciplina. Eu preciso colocar o problema de forma clara aos meus acadêmicos. A resposta, a partir de um problema bem feito, né, é muito mais assertiva. Então, a gente precisa, nesse momento, enquanto pesquisa em sala de aula, apresentar o problema. Segundo, a metodologia. A metodologia precisa ser pré-definida pelo professor. Como eu falei, não é fechar e entregar o questionário pronto só para ele aplicar. Não é isso. É discutir com o aluno, fazer com que ele entenda que aquela pergunta dá aquela resposta, fazer com que ele entenda o que ele vai fazer, o que ele precisa coletar de dados, o que ele precisa juntar sobre uma determinada legislação com a outra. Fica claro a metodologia que ele vai aplicar. Ele ainda não tem, como eu falei, maturidade suficiente para conseguir, pelo problema, às vezes, identificar a metodologia. Não percam tempo com isso. Então, apresenta o problema e apresenta a prévia da metodologia e discuta com ele sobre isso. Tá? Seja na turma ou seja num grupo. Terceiro ponto, a argumentação. Para que aconteça a argumentação, nós falamos, precisa que, ao longo da disciplina, paulatinamente, eu apresente estudos, correlacione temas, fale sobre assuntos que tenham a ver com este ponto que eu quero estudar, pesquisar. Então, o aluno vai tendo aquilo como um hábito, vai começando a surgir assuntos sobre fisioterapia, né, sobre determinado assunto da neurologia, que é o que eu quero que ele tenha de problema. E isso vai se tornando natural, ele vai criando argumentos, ele vai conhecendo assuntos. Professor Gabriel, eu posso, então, dar o problema, a metodologia e já passar todos os artigos no primeiro dia? Não, não é esse o objetivo. Eu preciso induzir, volta lá, a atitude do professor ao longo da disciplina. Ou seja, passa uma aula, passa outra, eu entrego um outro artigo, um outro estudo, falo sobre uma determinada abordagem, ou seja, eu não esqueço isso e pego só no primeiro dia de aula e no último que eu cobro a apresentação. É aí que está o erro que muitas vezes a gente faz nos trabalhos, né? A gente pede um tema e espera ver o que vem na apresentação. Não é assim. Os argumentos precisam ser apresentados em diversos momentos para que ele crie, né, esse conceito, essas diferenças e possa argumentar. Quarto ponto, né, e já falei um pouco disso, o estímulo constante. Né? Então, como eu falei, não é para entregar no primeiro momento e no último, e sim estimular constantemente o aluno sobre aquele determinado tema. Sei, né, talvez não é a forma mais adequada, mas quase todos os professores ou alguns professores têm grupo de WhatsApp com os alunos, às vezes criam um determinado e-mail para aquela turma, enfim, cada um tem a sua abordagem, que a gente possa saber utilizar esses canais também. Né? Oficialmente é o e-mail, oficialmente é isso, mas que a gente possa estimular o aluno com diferentes fontes. Né? Isso facilita, né, e instiga o aluno a pensar fora da caixa também. Então, que a gente possa fazer isso, né, seja enviando um vídeo,
Num outro momento, eu vou falar sobre o tema, eu não vou mandar um artigo, daqui a pouco eu mando uma matéria que saiu num jornal. Então, eu vou fazer esse estímulo com diferentes formas, mostrando que a pesquisa não está somente no artigo, mas ela pode estar na realidade, ela pode estar numa matéria, enfim, né? Eu preciso estimular de formas diferentes e utilizando todos os canais possíveis para esse aluno conseguir ter esse desejo da pesquisa. Né? É bem interessante quando você cria um problema, e às vezes o problema pode ser um problema maior, né? Então, por exemplo, do caso, quando começou os casos da pandemia, enfim, tudo isso, você trazer algumas reportagens, algumas coisas que saem na mídia, algumas contradições, até algumas fake news, para instigar o aluno a ficar curioso sobre os resultados que vão dar naquela pesquisa. Engajamento aumenta, pessoal. Então, isso é super importante. O nosso quinto ponto, né, são as datas, os prazos. Nosso aluno, embora reclame, ele gosta de ter as coisas explicadas de forma clara. Ou seja, assim como quando a gente faz um trabalho, eu preciso que na pesquisa você delimite data, prazo para execução. Tá? Então, num primeiro momento, você apresenta o problema, apresenta a metodologia. Quanto tempo você vai dar para ele melhorar a metodologia? X dias. Quanto tempo você vai dar para ele aplicar ou buscar os dados lá? X dias. Tem que ficar claro isso, pessoal. A gente não pode simplesmente, como eu falei, pegar no início e achar que ele vai trazer um trabalho pronto no final. Ele não vai. Então, delimitar prazos para as etapas de execução da pesquisa é extremamente importante. E eu falo uma coisa que eu acho que às vezes a gente pensa, meu Deus, será que tá assim? Tá assim. Gente, a gente tem que escrever prazo. Não é falar. Na aula, no final da aula eu falei que o prazo para entregar semana que vem, né, a etapa do questionário, por exemplo. Gente, escrevam. Nós vamos escrever isso, encaminhar para os alunos, porque senão depois eles vão dizer que o prazo não foi explícito. Tá? Então, isso é importante, tá? Isso dá garantia, né, de que está sendo levado a sério e colocar isso no plano de ensino ajuda muito. Tá? Então, fica aí mais uma dica. O sexto ponto, e não menos importante, é a avaliação. Acredito que, não sei, talvez só comigo, mas na maioria das vezes os alunos, a primeira coisa que pede é vale ponto, né? Conta nota. Então, é importante e isso gera também maior interesse dos alunos quando a gente explica, né, e deixa claro a forma que nós vamos avaliar aquela determinada pesquisa que ele vai executar em sala de aula. Seja de maneira grupal, seja de maneira individual, a gente precisa deixar claro isso. E principalmente qual é o ponto, né? O ponto, as etapas que são avaliadas. Pessoal, eu vou avaliar vocês pelo trabalho final só, né? Será que dá? Ou eu vou avaliar vocês pelo que vocês vão fazer com a metodologia, com a aplicação do questionário, da análise dos dados e depois da apresentação. E lá na comunidade. Então, deixem bem claro, as formas de avaliação, tá? Isso dá maior engajamento também dos alunos, eles se comprometem mais e a gente consegue, né, depois cobrar de forma mais direcionada o que de fato a gente colocou lá no plano de ensino. Tá bem? Então, esses são os 6 pontos que eu coloco, que eu acredito que funciona de forma melhor, né, de forma mais assertiva, aí a pesquisa na sala de aula. Tá? Então, agora eu acho que eu gostaria de abrir para perguntas, para questionamentos, enfim, deixar aberto esse momento, né? Peço, quase me passei no horário, era 1 horinha, estou dentro do tempo, né? Para que vocês possam comentar, para que vocês possam falar um pouquinho das práticas e também para que a gente possa discutir um pouquinho do que dá e do que não dá para executar. Podem ficar bem à vontade. Professor Gabriel, muito obrigada pela apresentação. Eu só queria, antes das perguntas, fazer uma ressalva. Eu vou colocar no chat o link de inscrição na capacitação para fins de certificação, se caso alguém ainda não tenha se inscrito. Perfeito, prof. Renata. Então, fica ali o link das inscrições.
Antes, né, que se alguém tiver alguma pergunta, mas eu acho que é importante ressaltar a questão de que, quando a gente fala em pesquisa na sala de aula, a gente precisa lembrar que tem as particularidades e tem muita gente que já executa, né? Eu sei que tem muitos professores aqui conosco que já fazem isso, né, que utilizam essa prática como uma prática corriqueira, né, que fazem isso de diversas formas. Eu acho que é legal se alguém puder compartilhar com nós algumas formas de fazer pesquisa, né, porque às vezes são nessas práticas que fica mais claro, mais palpável, né? Tentei evitar um pouquinho colocar exemplos muito retos, porque senão a gente acaba muitas vezes limitando a nossa criatividade, né? Deixando com que aquilo seja a verdade, seja a prática certa de fazer pesquisa, e não tem, tá? Tem a adaptação à sua realidade, à sua disciplina, ao seu contexto de ensino. Professor Gabriel, Ana Cláudia de Porto União, gostaria de agradecer, de excelente valia a sua explanação, né? Nós, quando pensamos em pesquisa, pensamos sempre no macro, né? Nos TCCs e mestrados e doutorados, mas esquecemos às vezes da sala de aula, né? Então, particularmente a mim, que esse semestre estou lecionando, né? Os seus exemplos ali que o senhor deu, achei muito interessante, porque aqui em Porto União nós temos uma peculiaridade, que nós temos 2 estados, né, numa cidade só. Então, principalmente na área do direito, é muito interessante trabalhar esses dados, fazer com que os alunos busquem, porque tratam-se de realidades diferentes, fóruns diferentes, né, comarca diferente. Então, para mim, a sua explanação foi de grande valia e vou aplicar na minha disciplina de Direito e Família aí nas próximas aulas. Obrigada, professor. Ótimo, prof. Eu acho que é isso, né? Vocês têm essa realidade, uma realidade que também é um pouco distinta e que facilita bastante, né? É uma rua que divide, né? Tem a proximidade que dá para fazer coleta de dados ali bem próximo e que demonstra, né, realidades diferentes, distintas, em estados diferentes. Acho que super importante. E tá aí, né, gente? Por isso que o que eu queria levantar para vocês é que naqueles momentos vocês comecem a pensar aonde estão os dados que eu posso coletar, aonde eu posso estar pensando pesquisa. Professora Patrícia, levantou a mão, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, professor Gabriel, muito obrigada pela explanação. Professora Renata, muito obrigada pela iniciativa, né, de trazer o professor Gabriel aqui, foi excelente. Eu compartilho com as palavras da professora Ana Cláudia. Aqui também nós temos, né, a divisão de 2 estados, então já me deu muita ideia, inclusive eu já anotei muita coisa para fazer. Mas, como o senhor comentou, de outras ideias, enfim, eu quero compartilhar 2 situações que aconteceram comigo. Então, eu comecei a tentar trazer a pesquisa para a sala de aula, só que realmente eu precisava dessa capacitação aí para a gente poder fazer. No ano, eu acho que foi em 2019, eu comecei a chegar na sala e dizer assim, ó, pessoal, quem fizer um artigo científico sobre algum tema da disciplina, eu falava isso no primeiro dia de aula, vai ganhar pontuação. Então, eu dava assim, quem me trouxer tema, problema e objetivos até M1 ganharia um ponto extra, e o artigo completo até M2 ganharia daí mais um ponto extra, uma coisa nesse sentido. E eu vi realmente essa dificuldade deles, eles não sabem o que é o problema, eles não sabem achar o problema. E eu fui, 2019, ninguém, em todas as aulas que fazia, 2020, ninguém, 2020 menos ainda, né? E agora eu consegui uma aluna que fez um artigo, né? A disciplina já terminou, a gente ainda está trabalhando, eu vou até submeter agora para a revista da UNC, consegui uma aluna, sabe? Então, agora eu já vou mudar a minha abordagem, né? Mas só para compartilhar essa situação aí, já vou trazer o problema, já é uma visão completamente diferente. E a outra situação que eu acabei fazendo na aula passada, de Direito Constitucional, eu falei assim, ó, pessoal, eu quero que vocês escrevam para mim
a gente estava vendo sobre os fundamentos da República, ali, o começo ali do direito constitucional, sobre a dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa, mas eu quero 2 páginas, tá? Conforme ali, com as normas, as regras, até agora eu fiz um arquivinho mostrando como é que é as regras e tal, como estão na segunda fase, né? Porque eu penso que a partir daí, professor, eu tentar puxar um artigo. Então, a partir do que eles me trouxerem, eu tentar puxar uma pesquisa maior. Eu não sei se está adequado aí, ou será que eu vou conseguir, né? Queria ver a sua opinião, porque eles me trazendo um conceito, o que eu pensei? Eles me trazendo esse conceito, digamos, de dignidade da pessoa humana, cada um vai me trazer sobre um viés, né? Às vezes, penso nesse sentido. Quem sabe eu consiga transformar num problema, será? Individual? Seria essa minha contribuição. Ótimo, prof. Patrícia, agradeço o comentário. Acho que é importante, essa questão do problema é um fato, né? É difícil a gente conseguir que o aluno construa, então acho que mudando esse viés, acho que vai ser bacana, mas ao mesmo tempo essa sua forma de instigar os alunos a trazerem, e aí vocês construírem juntos o problema funciona, tá? Funciona sim, tá? Mas a construção em sala de aula, vai para o quadro, né? Puxa o que cada um falou e aí juntos vocês montam, porque daí você consegue direcionar e você consegue fazer, né? De forma um pouquinho... Vai ter que ter o jogo de cintura para conseguir articular com eles, mas deixar eles sozinhos não dá. Então, dessa forma, acho que vai funcionar assim, acho que vai ter bastante êxito, prof. Tá? Legal, professor, muito vai obrigada. Ser legal. Eu estava acompanhando aqui, tem a professora Alessandra levantou a mão, mas estava acompanhando no chat, né? Agradeço os comentários. Tem um comentário importante, a professora Cleonice comentou sobre a disciplina de metodologia, né? Nós temos a disciplina de metodologia da pesquisa, da metodologia científica também, algumas disciplinas que foram para o ensino à distância, né? E eu acho que comentei um pouquinho na apresentação também sobre isso. Para a pesquisa em sala de aula, né, para essa que nós estamos falando, nós precisamos entender que é independente desse conhecimento gerado nessa disciplina. Eu não posso esperar o conhecimento que foi gerado nas disciplinas, embora seja super importante, né, mas eu tenho que ir um pouquinho além. Então, é importante que o aluno, na metodologia ali, ele entenda o que é, né, uma citação, qual é o perfil de citação, essas questões ele vai aprender nessas disciplinas. Mas, um pouquinho além disso, e por isso que eu falei que o problema e a metodologia tem que vir de nós, professores, é porque justamente eu não posso esperar que nessas disciplinas ele consiga, muitas vezes, entender propriamente como fazer sozinho, né, e esperar que ele, muitas vezes, pensa, se colocar nós aqui discutindo, e às vezes vai colocar 5, 6 alunos de um grupo discutindo, eles vão discutir a noite inteira e não vão chegar a lugar algum. Então, vamos fazer essa primeira etapa e vamos instigá-los a construir o conhecimento a partir da coleta e da argumentação, tá? Essa reflexão crítica que a gente precisa. Prof. Alessandra, por favor. Boa noite, professora Gabriel, professora Renata, todos os professores que estão aqui nos acompanhando do nosso programa de mestrado, alunos também. Acho que esse é um grande desafio, principalmente na graduação, né, a gente criar o gostinho pela pesquisa. E aí eu gostaria de compartilhar aqui com os professores um pouco da experiência, da prática, das técnicas e metodologias, né, que a gente usa em sala de aula que talvez possam contribuir nesse processo. E vou usar o meu exemplo para a graduação, mas ele serve também para o estrito sensu. O que eu percebo que ajuda muito os alunos a conseguirem entender como a pesquisa pode fazer parte do seu dia a dia. Quando a gente traz uma temática para a sala de aula, e aí quando você desafia eles, como a professora anteriormente comentou, a professora Patrícia, se não me engano, de você estar propondo um problema de pesquisa, você trazer exemplos. Então, trazer outros artigos, outros trabalhos, numa linguagem bem simples, que mostrem, olha, essa era a questão de pesquisa do artigo, o que ele estava querendo pesquisar, qual era o problema dele, qual era o tema, porque isso ajuda o aluno a ter uma base, digamos assim, para ele conseguir se nortear e entender para que caminho ele vai seguir. Então, trazer o exemplo e fazer o aluno fazer esse processo de reflexão, e aí sim, em sala de aula, em discussão, ele acaba se tornando
riquíssimo. E o professor Gabriel comentou, né? Eu tive aí a sorte de, ao longo da minha trajetória no ensino, aí já são 10 anos de UNC, ter vários trabalhos de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso que se tornaram publicações. Publicações em eventos reconhecidos da área da administração, eu sou da área da administração, e também em periódicos. Então, esse é um exemplo de que os nossos alunos têm um potencial enorme, né? Basta a gente, às vezes, conseguir conduzi-los nesse processo. E eu diria uma coisa, que depois que eles pegam o gostinho pela pesquisa, eles se tornam aí nossos eternos alunos e orientandos. Acho que seria isso. Parabéns, professor Gabriel, pela abertura de olhar aqui e pelas palavras. Legal, ótimo, professora Alessandra, obrigado. Eu acho que realmente é isso. E como eu falei, são aqueles destaques, né? Não são todos, mas nós, enquanto professores, precisamos dar esse norte na disciplina, naquela disciplina que você trabalha. Professores de estatística, sei que tem alguns aqui, né? Vamos trabalhar com dados reais, né? Para que nós vamos fazer estatística só na teoria? Vamos pedir para eles analisar uma base de dados, argumentar sobre aquilo que eles viram. Então, acho que a gente trazer a realidade, né, utilizar e depois já usar eles, né, usar literalmente, levando para um evento, levando para alguma coisa. Então, de fato, na disciplina, conseguir fazer esse elo, e o que a professora Sandra comentou, alguns vão pegar o gostinho e vão seguir. E aqueles que nos dão muito orgulho, né, também, aí na vida inteira, depois, acadêmica. Prof. Maria Aurora, levantou a mão? Pode ficar à vontade. Eu vou aproveitar o gancho da Alessandra. Agora já faz um tempinho que a gente não tem mais aluno de física nas engenharias, né? Mas nas engenharias, as físicas são nas primeiras fases. E aí, normalmente, quando eles começam, eles já têm disciplinas de física que ainda não tem metodologia, né? E aí, quando chega mais ou menos na segunda fase, eles começam com iniciação científica, aí já começa a mudar um pouco o contexto. Como eu tenho vários trabalhos publicados, tanto CIPEX quanto GINC, de alunos de graduação das engenharias, das ciências biológicas, e muitos TCCs que foram gerados ali. Ou seja, o TCC lá no final, eles lembravam da atividade que eles fizeram lá no início, e eu quero fazer o meu TCC sobre isso. Qual a metodologia que eu utilizava para isso? Então, eu dividia a classe em grupos, e aí, para cada grupo, eu dava um problema. Então, eu levava o problema. Então, no caso da engenharia, eu dizia assim, olha, vocês estudaram que a tal situação acontece assim, assim, assim. Vocês vão pesquisar qual a solução para isso. Então, eles apresentavam o trabalho em sala, tudo. Aí, depois que já tinham apresentado, a gente tinha discutido e tudo mais, aí eu ensinava para eles como converter aquilo no trabalho do GINC e do CIPEX. Só que, às vezes, eles gostaram tanto de trabalhar com aquilo, tanto que eu tenho vários TCCs que tiveram essa origem. Projetos de pesquisa também. Tanto que eu estou com um menino de engenharia civil, que ele está no 3º ano de Unidu Pesquisa, e daí eu estava comentando com ele hoje, né, que ele está agora no 4º artigo. E daí eu falei para ele, né, lembra que o primeiro artigo veio do teu trabalho de física, e que, inclusive, eu disse que não era um tema interessante, e o artigo teve várias rejeições, porque realmente é um tema que não tem nada novo, né? E não tem como você instigar algo novo, né? E aí, agora, com a maturidade, que ele está no final do curso, aí ele disse assim, nossa, professor, naquela época eu teimei tanto que eu queria fazer sobre isso, eu não tinha essa ideia que eu tenho hoje. Então, assim, ó, tem toda essa relação, porque lá no início do curso, ele tem uma visão do que é pesquisa, e quando ele vai concluir o TCC lá no final, ele já tem outra visão. Ótimo, prof. Eu acho que é essa história, né, prof. Maria Aurora, que a gente espera, né, instigar o aluno, e eu tenho certeza que se nós conseguirmos, e nós estávamos em 80 e poucos professores aqui, se nós conseguimos cada um, né, dentro da sua realidade, da sua disciplina, conseguir fazer essa pequena diferença,
né, incluindo uma pesquisa, por mais simples que seja, né, uma análise, uma determinada... Eu tenho certeza que vai facilitar a nossa vida no final do curso, gente. Tá? Vai facilitar muito porque o aluno já tem um outro contexto, ele talvez não fez o problema, como a gente falou, foi o prof que fez, mas ele tem a visão de como fazer isso e ele entendeu para que serviu aquele problema, então fica mais claro, né? E às vezes o que acontece na prática? Nós vamos esperar que ele desenvolva tudo isso fazendo só a disciplina de metodologia científica e da pesquisa e no TCC ele faça alguma coisa mirabolante. Ele não vai fazer, ele vai fazer o trivial e no máximo um trabalho mais ou menos. Então, a chance, e todo mundo que já vivenciou isso, daquele aluno que fez uma pesquisa em sala, fazer um trabalho melhor no final é muito grande. Então, acho que vamos plantar essa semente, né? Fiquei muito, de fato, muito feliz com esse convite, né? Obrigado, professora Renata, por ter instigado. A gente sabe que a agenda às vezes é meio apertada, mas que bom que você instigou e marcou, né? Vamos fazer, professor Gabriel, eu disse, vamos sim. Então, a gente conseguiu executar isso. Só comentando, nós vamos passar os slides. Por favor, quem não se inscreveu, prof. Renata, se você puder colocar o link novamente no chat, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, que daí, com base nessa lista, a gente passa os slides, passa o material da gravação, né? Alguns professores perderam o começo ou alguma etapa, a gente vai também colocar isso no YouTube da universidade. Tá? Então, eu acho que a gente conseguiu aí executar uma parte, né, dessa área. Vamos fazer mais conversas sobre esse assunto, né? E obrigado de coração aí a presença de todos vocês. Prof, só antes, eu acho que ficou uma pergunta da Suelen no chat. Ela Perdão. pergunta como é que fica a questão da ética, como fica a questão da ética na pesquisa em sala de aula. Eu acho que ela se referiu ao comitê de ética, alguma coisa nesse sentido. Perdão, eu não tinha visto, passou essa pergunta aqui, talvez eu não vi. Em relação a isso, e é isso, né, professora Renata, acontece uma certa facilidade em relação a isso, que embora, né, nós tenhamos que passar pelo comitê de ética, pesquisas executadas dentro da parte de ensino, né, tem uma maior facilidade de tramitação, né, inclusive, às vezes, dependendo do tipo da pesquisa, se nós estamos caracterizando ela como uma pesquisa dentro de uma disciplina, dentro de uma análise de ensino, nós podemos, muitas vezes, não precisar passar pelo comitê de ética, dependendo se vai ser publicado ou não, e aí da exigência da revista, aí cabe esse cuidado, né? Eu vou fazer uma pesquisa que vai ter, de fato, uma publicação, aí eu faço passar no comitê de ética, mais pela revista. Mas, para execução somente, né, se está sendo executado dentro de um plano de aula que o professor já colocou, por isso que volta lá no início da minha fala, se o professor colocou no plano de ensino, já estava previsto isso, organizou tudo isso e a responsabilidade é do professor, ele executa, né, sem maior cuidado, não cuidado, porque o cuidado vai estar, mas sem a necessidade de passar pelo comitê. Tá? Então, isso é uma facilidade que a gente acaba tendo no ensino. Perfeito. Aqui no campus eu só oriento, professor, né? Talvez uma complementação, e se for, e se servir, né? Claro, a gente não passa pelo comitê de ética as atividades de ensino, mas se envolver, né, análises de questionário, enfim, a gente sempre pede um termo de consentimento da pessoa que vai fazer, né, a resposta ali. Sim, né? Perfeito. Perfeito, prof. O termo de consentimento, se fizer mesmo pelo Google Drive, pelo Google Formulários, coloque aquela pergunta, né, se aceita ou não, enfim, se ele responder, se ele está ciente, enfim, colocando isso, tá ok. Então, não precisa necessariamente passar todo o processo, mas, como eu falei, manter o padrão ético, com certeza, os professores aí que já estão acostumados, mas acho que é super importante, professora Renata, colocar isso e dar facilidade. Então, mais um motivo para executar a pesquisa em sala, o pessoal fazer a pesquisa acontecer, né, em todos os momentos da graduação, não só no final. Perfeito, professor. Obrigada, né, pela acolhida, por aceitar o convite. Obrigada a todos que participaram. O professor Gabriel sempre muito cordial nas nossas solicitações, sempre nos ajudando. É a segunda capacitação que ele nos dá. A primeira foi a internacionalização pelo NUPESC, e agora, então, pelo campus, né, a pesquisa no ensino.
Então, é uma oportunidade que nós temos realmente de aprimorar todo esse processo que nós temos em mãos. Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite. Para quem perguntou, né? Amanhã eu passo para o Guilherme a nossa gravação, ela sobe para o YouTube, todo mundo vai ter acesso de forma pública. E os slides, aguardo então o professor Gabriel encaminhar, que eu já repasso para vocês também, pela minha equipe de extensão aqui do campus. Então, agradeço a todos, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite, pessoal. Obrigado. Em breve inicia as sessões Mendeley. Boa notícia essa, viu, professora? Já estamos querendo uma capacitação aqui. E o tema, né, para iniciação científica, a metodologia científica vai ser os trabalhos acadêmicos, o uso do Mendeley nos trabalhos acadêmicos. Então, olha, mais uma oportunidade. Perfeito. Não nos esqueça, passe o convite para nós. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Obrigada a vocês.